Boa noite, Brasil! E aí, gente, como que vocês estão? Quintou, né, gente? Quintou! Gente, vocês não acreditam numa coisa. Vocês não vão acreditar em uma coisa. Eu acho que eu acendi a luz ali, ficou muito a luz aqui, né? Vou melhorar assim, fazer assim. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se tá claro aqui pra vocês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu acho que aquela luz ali atrás tá atrapalhando, né? Aí. Vou colocar mais pra cá. E aí a luz fica melhor. E aí, gente, como que vocês estão? Ó, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Preparei um conteúdo top pra vocês. A gente vai falar sobre como você vai usar a narrativa pra liderar, pra criar cultura. E principalmente, gente, vocês vão aprender hoje, é muito bom, ó. Vocês vão aprender como preparar o modelo mental da audiência, para a audiência, não só para ela comprar de você, mas para ela já entrar preparada para o seu produto. Porque a real, a gente sabe que não é só a técnica, né? Se a pessoa não tem a mentalidade, ela não consegue ter o resultado. Belezinha? Então vamos lá. Eu queria que vocês, alguém escrevesse pra mim como usar a narrativa para liderar a audiência. Quem pode escrever aí pra mim? Quem puder escrever aí pra mim, eu vou agradecer. Ó, fazer um breve resumo do que a gente já viu, do que a gente viu até agora, tá? E começa a aula. Bora explodir o cabeção. Coloquem aí pra mim. Sejam muito bem-vindos, quem tá chegando agora. Qual o valor do seu produto? Ah, tá, vocês estão... Eu vou falar no final, tá? No final eu falo. Aí. No final eu falo, gente. Vocês têm que aprender que é sobre gerar expectativa, Brasil. É sobre isso. Vamos lá. Como usar a narrativa para liderar a sua audiência, tá? Quanto mais líder você for na sua comunicação e na sua narrativa, mais você aumenta a tua conversão e mais você consegue ter poder de transformação. Olha só, liderança, né? Usar a narrativa para liderança está diretamente associada a sua capacidade de transformação do aluno. Sabe por quê? Porque não é só o conhecimento técnico. Se a pessoa não tem a mentalidade correta, ela não vai ter resultado, ok? Então, assim, ó, se você quer ser um bom expert, se você realmente quer gerar transformação nas pessoas, o que você precisa fazer? Você precisa de se desenvolver não só na didática para você ensinar, né? Quanto mais você se desenvolve na sua didática, mais claro você consegue ser, mais simples você consegue ser, mais você consegue ensinar cognitivamente, tá? Então, pra pessoa entender alguma coisa, ela tem que entender cognitivamente. Depois, você tem que desenvolver a narrativa para vender, para falar com o desejo da audiência. E depois, você precisa aprender a liderar. Quando você domina essas 3 camadas, você vai ser uma expert exponencial. Você pode ter certeza disso. Eu não conheço nenhuma expert que é muito bom nisso e que não, associada a uma boa estratégia, que não explodiu no digital, não tem muitos resultados, tá? Mas você precisa dominar essas 3 camadas, que eu venho falando durante esses 3 dias pra vocês. O que a gente já viu? O que a gente já viu agora de... O que a gente já viu até agora? A gente já entendeu, a maioria de vocês já entenderam que só tem resultado quem vende. Ou você vende, ou você não tem resultado. Ponto, tá? E antes das pessoas comprarem um produto, elas compram a sua ideia. No infoproduto, as pessoas estão... Antes de comprar o produto, ela compra a ideia. E antes de comprar a ideia, ela compra você. Então, por isso que você tem que ser muito bom em saber comunicar da forma certa. Se você hoje não tá tendo o resultado que você espera, é que você não tá comunicando do jeito certo, ok? O que a gente viu na primeira camada? A gente entendeu que, primeiro, antes de tudo, tá? Você precisa de uma base de posicionamento. Se vocês não estiverem bem posicionados,
Se vocês não estiverem bem posicionados no digital, não adianta, gente. Não adianta você ser bom em ensinar, bom em vender e bom em liderar. Porque tudo parte do seu posicionamento. Você primeiro precisa ter uma ideia boa de produto. Você precisa ter um produto bom, tá? Se você não tem isso, esquece. Ah, não, eu vou melhorar minha... Não, você primeiro tem que ajustar o seu posicionamento. Então, primeira coisa, quer começar no digital do jeito certo? Ajusta o seu posicionamento. Melhora a sua ideia de produto, tá? Melhora a sua ideia de produto e aí você vai se desenvolver na narrativa. Primeira coisa, ajusta posicionamento. Aí, o que você precisa fazer para melhorar a sua didática, para você ensinar melhor? Gente, antes de agora a gente já vai começar conteúdo pesado, eu queria que vocês compartilhassem a live. Que vocês cliquem aqui no aviãozinho, compartilhe a live. Você que é expert, se você quer ser expert ou você já é, você sabe do quanto é difícil a gente ficar pedindo, compartilha aqui. E você sabe também o quanto que ajuda. Então, olha só, imagina se você tá aqui no meu lugar, né? O quanto é importante pro expert receber esse apoio da audiência. E você, né? Você como expert, quando você for pedir pra sua audiência, você vai poder falar, eu envio, né? Eu vou pedir pra minha audiência. Então, envia aqui. Colabora com os coleguinhas, entendeu? Vamos ajudar mais expert. Vamos ajudar mais experts e vamos compartilhar mais fazer com que o meu conhecimento chegue a mais pessoas. Valeu? Tamo junto, gente. Olha só. E o que a gente falou sobre ensinar? A gente falou o seguinte. Muito obrigada pra quem compartilhou aí, tá? Muito obrigada mesmo. Olha, massa. Valeu. Outra coisa, gente. O que a gente falou sobre ensinar? Quanto mais claro você é na sua comunicação, quanto mais simples você é na sua comunicação, o que acontece? Valeu, galera que tá compartilhando. O que acontece, gente? Acontece o seguinte, você consegue passar mais autoridade. Olha só, quem tem mais autoridade pra vocês? A pessoa que fala com pouca insegurança, insegura direito do que ela tá falando, ou a pessoa que fala com mais convicção, com mais clareza, ela consegue ser mais didática e ela consegue ser mais metódica na comunicação dela. Quem que vocês acham que passa mais segurança e mais autoridade na comunicação? Então, para ensinar, existe técnicas de narrativa para você ensinar. Eu falei uma para vocês lá na primeira aula, é óbvio que tem mais técnicas dessas, tá? O que eu quero que vocês entendam cara, eu preciso me desenvolver também na didática, porque a didática faz parte da tríade do expert, faz parte da performance do expert, ok? Então, beleza. Primeiro a gente viu ensinar, depois a gente viu vender. Vender, gente, é natural. Se você não gera desejo pela sua solução, você vai ficar ensinando, beleza, mas eu sei que tem um monte de gente que vende muito bem, que ensina muito bem, que é muito bom ensinar, que tem uma concatenação de ideias maravilhosa. É gostoso ouvir a pessoa falando. É um ótimo professor. Só que, na hora de vender, a pessoa não sabe vender. Fica uma venda forçada. E vender é natural. Porque eu, você e nós estamos vendendo o tempo todo. Se você acha que você tem algum problema com venda, você tem que parar e analisar, cara, mas eu já vendo. Você vende o tempo todo. Quando você passa um batom, mulheres, quando vocês passam batom, homens, quando vocês se arrumam, vocês estão se embalando melhor. Porque vocês estão vendendo uma imagem, vendendo uma percepção. O tempo todo a gente tá vendendo. E se você não deseja, até esse momento, se você tá aqui no digital, né, e você não deseja, até esse momento, você não deseja vender, você provavelmente tem um problema muito sério com venda. Você tem uma crença com venda. Keila, como que resolve crença com venda? E eu vou te falar uma coisa. A minha vida só mudou nos 2 momentos, financeiramente, tá? E quando eu digo mudar de resultados mesmo, em 2 momentos. A primeira vez que eu falei, cara, eu preciso aprender a vender no meu negócio físico. Aí a minha vida mudou. Foi minha primeira grande mudança financeiramente. Tive várias outras mudanças na vida, mas financeiramente foi isso. E quando eu vim pro digital, eu entendi que eu precisava aprender a vender. Quando eu entendi isso, cara, eu preciso não só usar o meu poder de influência pra ensinar, mas eu preciso aprender a vender. Como que eu faço isso? Então, assim, se você, até agora, você não
se você não tem desejo de vender, é que você tem uma crença. Se vender não é a coisa que você mais deseja nesse momento, sendo expert, você tem uma crença seríssima com relação à venda. E caramba, Keila, eu tenho essa crença aí. Como que você resolve essa crença? Quem é que tem problema com venda? Coloca aí. Quem é que vê um pitch e fica desconfortável, fala, ai, tá me vendendo? Gente, eu vejo pitch, eu fico doida pra assistir, porque eu quero aprender. E eu amo ver pitch, entendeu? Por quê? Porque eu gosto de vender. Eu adoro vender. Tá? E aí, como que você resolve o seu problema com venda? Você resolve o seu problema com venda enfrentando. Gente, olha só. Todas as coisas que vocês tiverem medo, eu tenho a crença, tenho a bloqueio lá, não sei do que. Faz o seguinte, em vez de você ficar tentando descobrir por quê, entendendo, ressignificando, cara, se expõe àquilo. O nome disso é enfrentamento. O nome disso é enfrentamento. Cara, eu não gosto de vender. Tenta fazer a primeira venda. Se expõe. Cara, fala, vai doer minha barriga, eu vou ficar desconfortável. Gente, o meu primeiro pitch foi num evento ao vivo. É pitch assim, sabe mesmo, de fazer pitch? Eu tinha desespero em fazer pitch. Foi no evento ao vivo, ninguém entendeu nada do que eu tava falando. Foi um evento que eu fiz para os influenciadores, eu vendi uma comunidade para os influenciadores. E tinha umas 300 pessoas. Ninguém entendia o que eu falei, ninguém entendeu nada, ninguém nem entendeu o que era um pitch, pra vocês terem ideia. De tão nervosa que eu fiquei na hora. E eu quase joguei o microfone e saí correndo, de tanto nervoso. Porque pra mim era um crime tá vendendo. Vender não é crime. Hashtag vender não é crime. Coloquem aí, hashtag vender não é crime. Vender é natural, tá? Vender é natural. Se você tem medo de vender, é porque você tem alguma crença com venda. Ponto. E você precisa resolver isso. Um pitch, eu vou fazer um pitch no final. Vocês vão ver o que é um pitch. No final, gente, vender é natural. Vocês vão ver como que eu vou falar, ó. Vou falar assim, olha, gente, tá aqui, a formação é desse jeito, funciona assim. Se vocês querem comprar, vocês comprem. Se vocês não quiserem comprar, o problema é de vocês, entendeu? Tá tudo bem, quem tá perdendo é você. Você tem que ter essa confiança, ok? Então, primeira coisa, a gente viu sobre ensinar e a gente viu sobre vender. A gente viu sobre ensinar, que é o princípio da clareza. Para você ter clareza, você tem que ter premissa de uma ideia, saber o ponto de partida, qual que é a sequência lógica e qual que é a conclusão. Básico, isso é básico para você melhorar a sua didática. Venda, a gente viu os 4 sentimentos que a pessoa precisa ter, a pessoa precisa pensar. Cara, é possível. Primeira coisa que a pessoa precisa pensar. É possível, e por isso que você tem que colocar na sua comunicação depoimentos, você tem que mostrar a vida que você vive para a pessoa desejar aquilo. Você tem que, de alguma forma, ativar o desejo dela e fazer ela desejar. Porque ninguém deseja o que não vê. Você tem que começar a mostrar para ela, pintar essa fantasia na cabeça dela. Então, por isso que é importante você mostrar. Eu disse ontem, por isso que blogueiras, elas geram muito desejo, porque elas mostram muito. Então, você precisa aprender a fazer isso. E tem forma de fazer isso, ok? Uma das formas que vocês quiserem aprender olhando é vocês olharem como que as blogueiras fazem. Começa a seguir as blogueiras, entende? Elas sabem fazer isso muito bem, tá? De fitness, enfim, uma série de coisas. Ver como que elas fazem, porque isso gera desejo na gente, tá? Segunda coisa, desse jeito, segundo sentimento, desse jeito eu consigo. Desse jeito eu consigo. Por isso que você precisa mostrar para sua audiência o tempo todo que a sua metodologia é diferente. Que o formato da sua metodologia é diferente. Lembra que ontem eu falei para vocês que eu tô percebendo que as pessoas estão comprando o curso e elas não estão fazendo, as pessoas estão com uma objeção de tempo muito grande. Keila, eu não tenho tempo. Na mentoria passada, tinha muito essa objeção de tempo das pessoas não quererem fazer por falta de tempo. Então, quando eu fui pensar no formato da formação, que eu vou falar no final da live para vocês, o que eu pensei? Eu pensei, cara, qual que é o formato que vai ser curto, vai ser simplificado, vai ser assertivo, pontual, e as pessoas vão fazer, não tem como elas não fazerem. E vai ser ao vivo, vai ser encontros ao vivo.
E aí eu pensei na lógica de produto dessa forma, porque eu sei que ajuda a pessoa a aplicar. Então vocês têm que pensar nisso, tá? Segunda coisa, o seu método, o jeito que você ensina tem que ser um caminho diferente. Por exemplo, lembra que eu contei a história de como eu descobri que era melhor o expert internalizar a narrativa, porque não era só o script da venda, porque ele tem que estar vendendo o tempo todo, ele tem que estar vendendo na hora que ele está ensinando, ele tem que estar vendendo, se ele passando um conteúdo, ele tem que estar vendendo dentro do conteúdo dele. Então, é uma meta narrativa, não é só uma hora ele ensina técnico e uma hora ele conta a história e uma hora ele faz copy. Não, é tudo junto. Então, o expert, ele tem que ter a narrativa internalizada. Ele tem que saber ensinar, ele tem que saber vender, ele tem que saber liderar. Isso tem que estar dentro dele. É o jeito que eu acredito. E existe jeito para fazer isso. Ele tem que aprender a pensar. Ele tem que aprender a pensar a narrativa. Porque quando ele aprende a pensar a narrativa, ele vê a narrativa em tudo. E, gente, é real isso. Se tiver mentorados meus aqui, que passaram por esse processo, comentem aí. Porque é isso que funciona. Não é a pessoa ficar querendo pegar um template e seguir um template. Pegar um template e seguir um template. Porque imagina, gente, por que vocês travam? Porque vocês têm que ficar gravando tudo. Nossa, mas eu tenho que falar, esse é o começo, tem que ser assim. Não, vocês precisam internalizar. Tem que fazer parte de vocês a narrativa de venda. Entende? Tem que fazer parte de vocês a narrativa de venda. Você tem que pensar narrativa de vendas desde o momento que você ensina, desde o momento que você está vendendo. Tem que estar dentro. Você não tem que estar se preocupado com o que você vai vender agora, como que você fala isso, como que você fala aquilo, tá? O segundo tipo de sentimento que a gente falou ontem, se eu não agir, vai dar merda. Gente, tem lógica. Lembra que eu falei pra vocês ontem? Eu tava citando sentimentos, eu tava citando argumentos. Tem lógica. Olha só. Tem lógica vocês quererem vender, se posicionar no digital, se tornar expert, sem internalizar a narrativa? Tipo assim, na moral, tem lógica. Não tem lógica. Então, se continuar desse jeito, o que acontece? O que acontece? Se continuar desse jeito, se vocês não mudarem, o que vai acontecer? É questão de tempo para fracassar. É uma questão de tempo para vocês fracassar. É escolher, não, Keila, eu vou escolher não internalizar a narrativa. Eu vou escolher não desenvolver poder de influência. Eu vou escolher não me desenvolver como expert, porque eu tô assumindo que eu quero fracassar. É isso. Entendeu? É simplesmente isso. Vocês estão sacando o que eu tô falando? Vocês estão sacando? E, por último, vocês precisam mostrar pra pessoa que vale a pena. Até depois eu recebi alguns comentários lá na caixinha. Vale a pena. Como que eu faço mostrar pra pessoa que vale a pena pagar o preço? Lembra que eu mostrei a ampulheta? Primeiro, mostrei a ampulheta. Vocês podem aprender narrativa de vendas sozinhos. Vocês podem fazer isso, gente. Eu dei o caminho. Eu falei, se você quer aprender narrativa de vendas, primeiro você precisa ajustar o seu posicionamento. Depois você tem que melhorar a sua didática para você ensinar melhor. Ensinar de um jeito que conecta, ensinar de um jeito que passa autoridade, ensinar de um jeito que tem clareza. É simples e interessante. Eu falei isso. Você pode aprender a fazer isso. Falei que você tem que aprender a vender de forma natural. Falar com a linguagem do desejo. Falei os sentimentos que são os sentimentos essenciais para vocês aprenderem. Falei pra você que agora você vai empreender e liderar. E eu vou trazer a ideia. Vou falar pra vocês o que é liderar. Já. Não falei? Vocês não precisam. Isso não é a Keila que tá inventando. Isso é fato. É só olhar os experts. Eu percebi. Eu fui a pessoa que percebi isso. Por quê? Porque eu trabalho com isso há 2 anos e meio. Eu ia falar que tem 2 anos, mas já tem quase 2 anos e meio. Na verdade, tem 2 anos e 10 meses. Eu trabalho com isso. Então, o que eu percebi... direcionando, sendo estrategista de experts, treinando, mentorando, o que eu percebi como expert? Cara, todo expert, ele tem essa tríade. Ele tem isso internalizado. Ele é bom professor, ele é bom vendedor e ele é bom líder. É só pegar todos os... Lara Nesteruk, Pablo Marçal, Ícaro de Carvalho, todas essas pessoas, você pega players menores. É só você olhar.
Os meus mentorados que têm mais resultado são os mentorados que desenvolvem esses três níveis da narrativa. Ponto final. Então, vocês podem aprender sozinhos, vocês não precisam de mim. Só que comigo, o que vocês ganham? Vocês ganham tempo. Vocês ganham tempo. Vocês ganham tempo. Eu vou dar o caminho, eu vou encurtar o tempo. Eu não vou encurtar o caminho. Eu vou acelerar o tempo de vocês. Isso eu garanto pra vocês. Isso eu garanto. E eu falo isso sem falsa modéstia. Isso eu sei fazer. Isso eu gosto de fazer. Eu sou apaixonada por isso. Vocês estão entendendo? Quando eu falo isso, eu tô mostrando pra você o quê? O que eu faço se você sentir? O que eu faço se você sentir? Pode repetir os níveis? Ensinar, vender e liderar. Ó, eu desenvolvi, cheguei no meu primeiro milhão. Ela muda a vida. Eu não tinha tríade. Olha isso. A Maria sabe mesmo. Mentorados experts que já passaram por mim. Professor, vendedor e influenciador. Não adianta você ser só um bom professor. Você tem que ser um bom vendedor também. Não adianta você ser só um bom vendedor ser muito bom em vender. Mas aí a pessoa fala, cara, eu não tô conseguindo aprender, eu não tô entendendo o que a pessoa tá falando. Depois, adianta você ensinar e você vender, mas você não conseguir mudar a mentalidade da audiência, você só vai ser a pessoa que entrega 50%. Você não tem que entregar 50%, você tem que entregar 100%. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Você tem que entregar 100%. Você tem que entregar, você tem que trabalhar a mentalidade. Eu não trabalho. A Maria triplicou as vendas depois de uma mentoria. A primeira coisa que eu fiz com a Maria não foi ensinar ela a vender. Foi eu olhar pra Maria, identificar a mentalidade dela e virar uma chave dela. Isso porque eu domino a narrativa não só de vendas, mas a narrativa de mudança de mentalidade. Se você quer ser um bom expert, você realmente quer gerar transformação, você precisa saber liderar a sua audiência. E você pode ler milhares de livros de desenvolvimento pessoal, aprender como funciona, ler livros de liderança, ou você pode aprender comigo. Que estudo liderança desde meus 22 anos, já liderei centenas de pessoas. Tem uma coisa que eu sou boa, é liderança. Então eu adaptei, vocês percebem? E hoje não tem, no Brasil, no mercado de marketing digital, alguém com as 3 competências. Porque quando eu fui estudar, quando eu fui criar o produto da escola Estado da Arte, que é uma escola de marketing digital, quando eu fui desenvolver, a gente teve 6 mil alunos. E esses 6 mil alunos, quem desenvolveu toda a metodologia e quem roteirizou todas, não vou falar todas 100%, mas assim, mais de 300 aulas, pensar em jornada de aprendizagem, fui eu. Então eu tive que estudar sobre didática. Eu estudei como cria narrativa para ensinar as pessoas. Eu estudei sobre isso. Então, se eu juntar a habilidade de liderar, narrativa de vendas, atuar em CPL, narrativa de vendas, rede social, e juntar essa minha habilidade de ensinar com o que eu estudei, eu sou uma das pessoas mais preparadas para desenvolver e preparar o expert. Vocês percebem? Então você pode escolher se desenvolver e desenvolver poder de influência para alcançar esses 3 níveis da narrativa, ou você pode, não, quero aprender com a Keila. Eu quero aprender com a Keila, porque eu vou encurtar o meu tempo. Quando eu faço isso, eu tô fazendo o quê? Quando eu faço isso, eu faço o quê? Existe uma matriz. Vocês estão entendendo, gente? E essa é a matriz. Essa é a tríade. Então, o que eu acabei de fazer agora? Vocês perceberam o que eu acabei de fazer? Pausa, o que eu acabei de fazer agora. Lembra que eu falei que vender é natural? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô ensinando e eu tô vendendo de forma natural. Eu tô ensinando e eu tô vendendo de forma natural. O que eu tô falando pra vocês ontem, falando, e eu tô fazendo aqui, ó. Vocês perceberam que eu fiz? Agora, eu acabei de ensinar. Por quê? Porque eu tô o tempo todo
eu tô o tempo todo pensando em como eu organizo o meu conhecimento de forma didática e que esse conhecimento ele esteja conectado com o que eu vou vender. E é isso que vocês precisam aprender. E é isso que você precisa aprender a fazer. Se tem uma coisa que eu sei fazer é ensinar isso. Vocês estão sacando? Olha só. Então, ponto. Próximo, agora a gente vai entrar no conteúdo. A gente acabou de fazer a revisão, porque hoje é a última aula, isso é importante, tá? A gente acabou de fazer a última aula, isso é importante. Agora a gente vai para o último tópico, que é o terceiro nível. O terceiro nível que todo expert precisa desenvolver. Terceiro nível. Que é o nível da liderança. Quem que é esse cara aqui que tá falando? Vamos tirar ele da live? Ele tá atrapalhando, gente, vocês? Vaza da live. Se estiver atrapalhando a galera a aprender, vaza da live. Então, bora lá. Esse é o tipo de pessoa, né? Que vai ficar sempre... Vou desativar os comentários. Esse é o tipo de pessoa, gente, que vai ficar aí, ó, a vida inteira, assim... caroçando nas lives, enchendo o saco, não tendo resultado. Vamos lá. Liderar. Olha só. É só você analisar. Já volto os comentários, tá, gente? Olha só vocês analisarem. Todos os experts que realmente eles conseguem... Porque o que acontece? Quando você se posiciona, pensa só comigo. Você se posicionou e você começou a produzir conteúdo no digital, ok? Você se posicionou, você acertou na tua ideia de produto e você começou a produzir conteúdo no digital. Aí, beleza. Você começou a plantar lá suas sementinhas. Você pode já começar a vender. Você já pode ter uma página de venda, um vídeo de venda com uma copy. Você pode jogar anúncio para essa página e depois ter uma oferta de um produto. Você pode vender sem rede social, inclusive. Só que é mais difícil, você vai precisar gastar com um anúncio. Se você quiser começar, aí você usa a rede social para potencializar, para criar o relacionamento e vender. Você tá posicionado. Aí você quer, cara, agora eu quero fazer disso um negócio, eu quero aumentar a minha performance, eu quero alcançar mais pessoas, beleza. Aí você começa a produzir conteúdo. Produzir conteúdo. E aí as pessoas começam a ver você como autoridade, elas começam a se identificar com você, gostar do jeito que você ensina. E aí você aprendeu a vender ali através dos seus conteúdos, misturar a narrativa de ensino com a narrativa de venda, fazer elas dançarem, você aprendeu a fazer isso. E aí você começa a vender. Só que, se você só faz isso, se você só ensina, e você só ensina, cria ali uma conexão ali com a pessoa e vende, passa um tempo, essa pessoa aprendeu e ela vai embora. E bola pra frente. Acabou, ela aprendeu o que ela queria aprender com você, se conectou, gosta de você, mas ela parte. Agora, quando você lidera, você além de ensinar, além de vender, você lidera a audiência, o que acontece? Ela passa a te ver como um espelho. Gravem isso aqui, ó. E ela passa a te ver como uma referência. E aí, eu quero falar um ponto importante para você aqui. Se você não é expert e não deseja ser visto como uma referência, você provavelmente tem um problema sério de sentimento de inferioridade. E vou falar uma coisa para você. Aqui é palco. E quem é de palco tem que ser de palco. Palco é pra você pegar o microfone e você falar, cara, eu tô no palco agora. Você tem que gostar desse negócio. Você tem que aprender a gostar. E não é problema nenhum você desejar ser reconhecido. Se você gosta, se isso é um motivador pra você, por que não? Vocês entendem? Aí fica assim, ai não, cara, gosta disso aqui, se diverte, entendeu? E você tem que gostar, você tem que querer ser uma referência. Quem gosta de palco tem que ser palco, ponto final. Tem que querer ser uma referência. E para isso, você precisa, para assumir essa postura de líder, você precisa se tornar confiante.
Gente, eu queria pedir para vocês encaminharem essa live para mais uma ou duas pessoinhas, se você estiver gostando. Encaminha para mais uma expert, que às vezes não me conhece, que vai ficar feliz. Hoje é o último dia, né? Último dia da live, então manda aqui se você tá gostando do conteúdo e se eu gerei valor para você. Encaminha aqui. Vamos lá. E se você tá nessa posição, imagina só, beleza, eu já sei ensinar, eu já sei vender. Mas quando você aprende a liderar na posição de tipo, de imprimir a sua visão de mundo, de criar cultura, de ensinar a galera a pensar, de se posicionar mesmo, da pessoa falar, cara, entra aí, a galera fala assim, imprimir personalidade. Gente, ninguém quer saber da tua personalidade. As pessoas querem saber da faceta da sua personalidade, do seu perfil, da sua mentalidade, que ajudam eles. Então você não tem que ficar mostrando coisas da sua personalidade. Agora eu tenho que mostrar uma característica. Não. Você tem que pensar em o que eu vou mostrar da minha personalidade que vai ajudar, que vai ser espelho para minha audiência, se inspirar e ter mais resultado. Isso é liderar. Isso é liderar a audiência. Então, você tem que ter essa mentalidade. E você tem que ter confiança. Keila, mas eu não confio. Olha, eu também não confiava em mim. Gente, vocês pensam numa pessoa que, quando começou no digital, eu tinha muita insegurança. Porque pelo fato de eu nunca ter estudado a fundo na escola, hoje, depois do digital, eu virei uma estudadora profissional, né? Contei pra vocês, né? Que eu fiquei 1 ano e meio gastando dinheiro com curso. Eu virei uma estudadora profissional. Então, eu comecei a fundamentar as coisas. Então, hoje eu tenho muito embasamento. Hoje eu já li livros, eu estudo sobre isso. Eu fiz uma formação com um dos meus experts, que é ontoanálise. Então, eu estudo sobre isso. Eu sou apaixonada por entender a mente narrativa. Então, hoje eu estudo. Mas antes, eu não tinha essa confiança. Eu não confiava em mim. Eu tinha medo. Eu era uma baita do influenciador, eu sabia falar, eu sabia me conectar. Agora eu não sabia, eu tinha medo de vender porque eu não sentia confiança de como eu ia ensinar a pessoa, como eu ia ajudar ela. Então eu não tinha confiança. Mas sabe como que eu destravei? Não foi encontrando nenhuma crença. Foi entendendo que eu estava insegura e que tudo bem. E que como que se resolve insegurança? Eu já acabei de falar pra vocês. Enfrentando. Você tem medo? É tímido. Eu tenho medo, mas eu queria tanto fazer mais amigos. Vai lá e para na rua, começa a cumprimentar as pessoas na rua. Se expor em doses homeopáticas, aquilo que você mais tem medo. Se você vai ver que você vai ganhar confiança. Olha, se eu te garanto. Eu tinha medo de vender. Eu tinha medo, e aí eu comecei, gente, comecei e me desenvolver e entender que existe uma curva de aprendizagem. Mas se você estiver disposto, é possível. Se você estiver disposto, olha, eu te garanto que a sua vida muda completamente quando você levar essa filosofia de vida, enfrentamento. Vocês estão sacando o que eu tô falando aqui pra vocês? O que eu tô passando aqui agora, eu tô dando um exemplo na prática do que eu vou falar aqui embaixo pra vocês sobre liderança. O que eu acabei de fazer aqui agora é falar uma visão de mundo, uma forma de pensar de algo que eu já vivi, que eu aprendi como fazer e que eu sei que pra minha audiência aprender a ter resultado com o que eu ensino, ela também precisa pensar assim. E é isso que você precisa fazer. Isso é liderar. Não é, eu vou ter que falar de mentalidade? Sim, você vai ter que falar de mentalidade de coisas que ajudam a audiência a ter resultados. Você não precisa falar de outras coisas de mentalidade. Mas quais são os drives mentais que ajudam a sua audiência a ter resultado com o que você ensina? E aí você tem que listar isso. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber para liderar. Primeira coisa que a gente falou, a base é a confiança, tá? Tem que ter confiança. Como que você adquire confiança? Enfrentando, tá? E convivendo com pessoas que têm a mentalidade assim, porque naturalmente você vai começar a pensar igual a pessoa. Segunda coisa, você precisa entender qual que é o seu perfil de liderança. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer aqui, galera? Quem que entendeu o que eu acabei de fazer nesse momento? Comentem aí pra mim.
Quem entendeu o que eu acabei de fazer aqui agora? Quem que entendeu? Quem sacou o que eu acabei de fazer? Tava falando pra vocês e eu tava fazendo. E a gente tá falando sobre liderar a audiência. Vocês entenderam? Sim ou não? É que demora aqui, né? E eu sou acelerada. Já quero que já vai o negócio. Vocês estão entendendo? Eu dei exemplo aqui pra você. E falei o que era e dei o exemplo aqui na prática. Ok? Agora, vamos lá. Isso. O passo a passo. Então, bora lá. Segunda coisa, você precisa... Primeira coisa, você precisa identificar qual que é o seu perfil de liderança. Qual é o seu perfil de liderança? Então, assim, quando você vai se posicionar aqui, e você precisa identificar qual que é o seu perfil de liderança. E para cada papel, você vai ter um perfil de liderança. Então, por exemplo, vai ter momentos que eu vou falar com a minha audiência, eu vou fazer uma live, eu vou fazer uma aula para os meus mentorados, que eu, Keila, vou ocupar o papel de uma pessoa mais acolhedora. Dentro da formação, eu vou ensinar todos os perfis, tá? E aí você vai descobrir qual que é o seu perfil, qual que é o seu perfil predominante. Eu tenho um perfil predominante de liderança. E eu tenho um perfil. Eu sou uma pessoa muito inspiracional. O meu perfil de liderança, ele é muito inspiracional e confrontador. Eu sou uma pessoa extremamente confrontadora, porque eu gosto de ser confrontada. Todas as vezes que eu cresci, eu fui confrontada. E eu gosto de confrontar as pessoas, porque eu acho que quando eu provoco, quando eu questiono, eu sempre fui questionadora. Então eu gosto de liderar questionando. Inclusive, quando às vezes eu entro numa call, meu time tá lá, e aí eles estão falando, tem um problema. Daí eu começo, mas por quê? Mas por que isso? E tem gente que às vezes acha que, tipo assim, nossa, a Keila tá me atacando, né? Mas eu tô questionando. Porque questionamento faz a pessoa pensar. Então você tem que encontrar qual que é o seu perfil. E tem horas que eu vou ser uma líder que vou causar descompressão. Eu vou ser leve. Então, qual que é o seu perfil de liderança? Você tem que saber qual que é. Por quê? Por que você tem que saber qual que é o perfil de liderança? Porque em vários momentos você vai exercer esse papel de liderança com a sua audiência. Você tem que saber. Hoje eu vou fazer uma live de pitch. Então eu tenho que saber que eu vou ter que acolher, que eu vou ter que empoderar. E aí você vai dançar entre esses perfis de liderança. Você vai dançar entre esses perfis. Agora eu sei que eu vou ter que acolher. Se você usar uma comunicação de liderança sempre um estilo, nenhum perfil de liderança sempre o mesmo, cansa as pessoas. Você falar sempre aqui, a pessoa fala, cansa. Vocês estão sacando? Dentro da formação a gente vai se aprofundar mais sobre isso, mas é importante que você saiba. Aquela eu não vou aprender sozinha, então você saiba que você tem que estudar sobre isso também, tá? Lá na formação a gente vai dar isso bem ajustadinho pra vocês. E é importante você saber que você tem hora que você tem que colocar pressão e tem horas que você tem que dar direção pras pessoas, tá? Segunda coisa, isso aqui, Brasil, isso aqui é poder. Isso aqui é poder, é ser exemplo percebido. Anotem isso. Primeiro, a gente falou que você precisa descobrir quais são os seus perfis de liderança, certo? Tô olhando aqui pra não me esquecer, tá? Que eu tive um insight aqui, eu quero anotar. Primeiro, a gente falou que vocês precisam saber dos perfis de liderança, ok? Pra você liderar a sua audiência. Por quê? Porque você tem que ter claro, beleza, agora eu vou exercer esse papel. E aí você entra nesse papel. Gente, quem aqui já ouviu falar? Todo mundo fala assim, você tem que ser autêntico. Você tem que ser autêntico. Sim, você tem que ser autêntico, você tem que ser você. Só que quando você está na frente das câmeras, não tem como. A nossa mente, ela liga um botãozinho de estou sendo avaliado e não tem como. Todo mundo na frente das câmeras, ele entra no modo de performance sobre avaliação.
todo o ser humano entra nisso. E aí o que acontece? Aí a gente fica pensando em como que a gente está sendo avaliado. E aí você perde a sua naturalidade. E que você só se desenvolve depois de anos de câmera. Então, qual que é a estratégia? Não é você ficar tentando encontrar qual que é você entender quais que são os seus perfis de comunicador. E no digital, você tem que entender quais são os seus perfis de liderança. Quais são os meus perfis de líder? E aí você ativa esse perfil. Qual que você vai ativar em cada momento? Tem 5. Existem 3 principais. E você geralmente vai ter 3 ou 1 ou 2. Sempre vai ter um predominante. E aí é muito mais fácil você saber disso do que se ficar tentando lembrar o tal da desgrama do arquétipo. É só saber, nossa, cara, eu ajo assim nesse momento. Então, intencionalmente, quando eu for falar dessa forma com a minha audiência, eu posso ativar esse meu perfil de comunicação e falar dessa forma. Gente, é muito mais fácil, não é? Do que você ficar tentando entrar. É só você se perceber. É só você se perceber. Ok? A primeira coisa é encontrar o seu perfil. Segunda coisa. Lembra que eu falei do espelho? Você precisa ser um exemplo percebido. Um exemplo percebido. Quando você é um exemplo percebido, você inspira. Você inspira. As pessoas precisam ver você como elas precisam ver coerência na sua comunicação. Então, por exemplo, lembra que eu falei ontem? Se você quer ensinar sobre precisa ser feito. Cara, você tem que ensinar sobre pagar o preço. Por exemplo, eu vou dar um exemplo hoje pra vocês. Ontem e hoje. Ontem eu tava com febre, tava com dor de cabeça. Eu tô em Campo Grande, eu vou embora amanhã. Eu vim aqui pra resolver as coisas do meu negócio físico e eu não fui na empresa, não consegui ir na empresa até agora. Porque eu tô agarrada com as coisas do lançamento. Olha só, e eu tava com febre ontem. E eu tinha 40 minutos que eu poderia descansar. Eu fui treinar e eu postei na Força do Ódio. Por quê? Porque eu quero mostrar pras pessoas, e principalmente pras pessoas que estão comigo nos bastidores, que, cara, a Keila, mesmo fazendo isso, com toda a pressão do lançamento, ela não tá bem. E ela tinha que ver o negócio da empresa dela, mas ela foi treinar. Eu quero que as pessoas vejam isso, porque eu preciso que as pessoas percebam. Eu vejo muita gente que é exemplo, mas não mostra. Toda vez que eu fico trabalhando até 1h da manhã, eu dou um jeito de postar um stories pra mostrar pras pessoas que eu tô trabalhando. Porque às vezes o meu time não sabe. Cada um tá lá, tem um lá no Recife, outro lá na Goiânia, outro lá no BH. Cada um tá em um lugar. As pessoas não estão comigo. As pessoas não veem o que eu faço. Às vezes as pessoas, você tá sumida, a pessoa acha que você tá de perna pro ar, mas não. Você, às vezes, passou o dia inteiro desenhando um plano de aula, organizando um financeiro que ninguém nem viu, fazendo uma coisa que ninguém nem sabe que você tá fazendo, tava trabalhando. Se você não mostra, as pessoas não veem. Então, você precisa ser, perante a sua audiência, você precisa ser um exemplo percebido. Você precisa mostrar pra audiência. Olha só. Olha aqui, eu falo, mas eu também faço. Mostrando. Então, anotem aí. Quais são os valores que você quer comunicar e como esses valores refletem no seu dia a dia para você documentar isso, para aumentar a percepção de coerência entre o que você fala e o que as pessoas veem. Anotem isso, por favor, é sério isso. Nossa, Keila, parece óbvio isso, mas eu tenho certeza que você não está fazendo como você poderia estar fazendo. Quais são os valores que você quer mostrar? Gente, valor é no máximo 3 a 4 valores. Não me inventa 5, 7 valores, não. Quais são os 3 valores? Os valores que eu sempre falo. Ambição. Você tem que ter ambição. Se você não tiver ambição aqui, você não vai crescer. Você tem que só que você não pode ser uma pessoa só ambiciosa. Você tem que ter contribuição. Senão você fica uma pessoa totalmente egoísta. Você tem que ter atitude. Ambição, contribuição e atitude. Atitude. E você tem que ter perspicácia, porque se você não desenvolve a sua perspicácia aqui no lugar que você precisa ser extremamente estratégico, você vai se lascar. Então, eu tô o tempo todo imprimindo esses valores e tentando mostrar pra vocês esses valores. Tem mais valores? Tem. Eu gosto de falar de leveza,
Eu sou uma pessoa que eu gosto de me divertir no que eu tô fazendo. E eu acho que ajuda as pessoas do outro lado. Mas não é a minha prioridade. Quais são os valores que você quer imprimir e você quer fazer? Você precisa mostrar isso de alguma forma no seu conteúdo, nos seus stories, para inspirar a sua audiência, ok? E agora a gente vai pro último ponto sobre liderança. Gente, ficou claro? Tá claro até aqui? Deixa eu soltar um pouquinho dos comentários para ver se vocês estão captando até agora. Agora a gente vai falar de uma coisa. Agora é virada de chave, tá, gente? Agora. Olha só o que eu vou falar agora. Doutrinação. O líder que é líder, ele doutrina a audiência. O que é doutrinar? É criar cultura. Se você não tá doutrinando a sua audiência, se você não tá mudando a mentalidade da sua audiência, se você não tá mudando a mentalidade da sua audiência, você não está ajudando a sua audiência a ter resultado. Você precisa mudar a mentalidade da sua audiência. Tem gente que de tanto eu falar várias coisas aqui, ela vai absorver. E às vezes ela nem vai associar, mas ela vai mudar. E ela vai ter um insight e ela vai se transformar. Então assim, vocês precisam aprender a criar cultura. Como que se faz isso? Keila, anotem aí. Anotem aí. Verdades. Eu tô falando no tópico de liderança, tá? A gente já falou sobre o perfil de liderança. Você precisa encontrar o seu perfil de liderança. Você precisa estrategicamente ser um exemplo percebido. E você precisa doutrinação. Você precisa de cultura. Isso em empresa, em todo lugar funciona, tá, gente? Cultura. Como que você cria cultura com a sua audiência? Anotem aí. Primeiro, eu vou explicar cada um deles. Verdades que ninguém diz. Segundo, crenças coletivas erradas. Anotem que eu vou repetir pra vocês não ficar. O que ela falou? O que ela falou? E crenças fortalecedoras. Anotem aí, eu vou repetir. Para você criar cultura, a gente já falou que primeiro você encontra o seu perfil de liderança. Depois, você se torna um exemplo percebido. E depois você cria cultura. Doutrinação. Beleza? Como que eu crio cultura? Anotem aí. Verdades que ninguém diz. Crenças coletivas da sua audiência que estão erradas. E crenças fortalecedoras. Anotem. Isso tem que estar no teu conteúdo. Isso tem que estar no seu conteúdo. Primeiro, o perfil que eu falei tem que estar na sua comunicação. O exemplo tem que estar no seu conteúdo. E a parte de doutrinação também tem que estar em todo o seu conteúdo, tá? Por exemplo, gente, para falar mais sobre exemplo percebido, tem um monte de gente que quer ensinar. Eu vou ensinar coisa para expert. Só que a pessoa nunca treinou nenhum expert. Então, o que eu faço para eu mostrar que eu sou um exemplo? Eu tenho várias fotos lá no meu perfil de pessoas que eu já treinei, que eu já desenvolvi. Toda vez que eu tô fazendo uma mentoria, não toda vez para não ficar chato, mas sempre eu posto e mostro que eu estou dando mentoria. Então, vocês precisam ser esse exemplo percebido, tá? Agora a gente tá falando sobre criar cultura. Como que você vai... Gente, isso aqui, criar cultura, é uma imersão maravilhosa que a gente vai ter dentro da formação. Eu vou falar 3 coisinhas básicas pra vocês. Tem muito mais coisa sobre isso. É um assunto que eu amo falar. Vou aprofundar nisso dentro da formação, tá? Vou falar 3 coisinhas aqui pra vocês. Verdades que ninguém diz. Você precisa dizer verdades pra sua audiência que ninguém tem coragem de falar. Só que você tem que ser estratégico ao falar. Porque quando você fala a verdade que ninguém diz, a pessoa fala, cara, essa pessoa aí tá falando a verdade. Olha só. Por que ninguém me diz isso? Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu preciso falar pra vocês. Lembra que eu falei da confusão? Enquanto vocês continuarem não realmente pegando o negócio do início ao final, início, meio e final, fazendo a parada e aplicando, e estando no ambiente pra fazer isso acontecer, tipo assim, não tem como ter resultado, sinto muito.
Enquanto você não aprender a vender, sinto muito. Continue aí que você não vai ter resultado. Pronto, acabou. Tá? Então vamos lá. Verdades que ninguém diz. Quais são as verdades que a sua audiência precisa saber, mas ela não tem ninguém falando pra ela? Sabe aquele amigo? Que é amigo mesmo, que ele chega e fala? Quais são as verdades que a sua persona, o seu público, precisa saber? Eu tô o tempo todo falando. Se você não vender, meu filho, quem vende não vai pro céu. Quem vende não vai pro céu. Entendeu? Vocês têm que aprender a vender. Então, ponto. Primeiro. Aí, segundo, crenças coletivas erradas. O que é isso, gente? Existem várias crenças no seu mercado e no seu nicho que estão difundidas. Olha só, vejo muito player citando Napoleão Hill como se fosse a verdade que ele diz. Quem lê sabe. É verdade. A galera vê alguma coisa e sai repetindo. Tem uma galera. Por exemplo, uma verdade que ninguém diz do meu público. Gente, não é porque você gosta de desenvolvimento pessoal que você tá pronto para ser um expert de desenvolvimento pessoal. Que você pode lançar um curso. Não, você não pode lançar um curso. Porque você gosta de desenvolvimento pessoal e você acha que você mudou a sua vida e você pode vender um curso sobre isso. Porque você gosta... Não, você não pode. Isso é uma verdade, é dura, mas eu tenho que dizer. Eu poderia falar, não, vamos vender, todo mundo tem uma mensagem. Não. Você tem que entregar valor para as pessoas. Você tem que... Tá, Keila, mas eu quero muito trabalhar. Com o desenvolvimento pessoal, por exemplo. Então, você pode começar, mas você pode começar dando uma mentoria, ajudando, dando uma consultoria, pegando na mão, ajudando a pessoa a ter resultado. Entendeu? Olha só. Então, primeira coisa, você tem que dizer as verdades que ninguém disse e você tem que dizer quais são as crenças que a pessoa tem que estar errado. Tá? Quais são as crenças que as pessoas... Quais são as crenças que a sua audiência tem e que você precisa dizer pra ela, gente, isso aqui tá errado. Ok? Ó, eu vou colocar aqui no mudo de novo, tá? Pra eu conseguir focar, senão eu fico prestando atenção em vocês. E por último, anotem isso. Crenças fortalecedoras. Crenças fortalecedoras. Quem aqui viu eu falando assim, ó? Quem é de palco tem que ser palco. Por quê, gente? Porque é uma crença que se você não tem essa crença, você não começa, cara... Eu tenho que ser de palco. Você não vai se desenvolver, porque expert aqui, pra se desenvolver, ele tem que querer, cara. Eu tenho que querer ser um bom expert, eu tenho que querer ser de palco, eu tenho que querer me desenvolver, eu tenho que melhorar minha comunicação, eu tenho que melhorar minha didática, eu tenho que melhorar minha venda, eu tenho que melhorar meu poder de influência, eu tenho que saber liderar minha audiência. Eu tenho que ser de palco. Eu tenho que ser uma marca. Eu tenho que querer ser de palco. Porque isso é fato. Todas as pessoas que são experts, que são referência, têm essa mentalidade. Eles aceitaram, eles não estão negando, eles aceitaram. Aceitaram, cara, eu quero ser de palco, então vou ser de palco, vou agir como de palco fosse. Então essa é uma crença. E eu tenho que repetir isso. Por que eu tenho que repetir isso? Porque isso ajuda a minha audiência a pensar do jeito certo. Então, quais são as crenças fortalecedoras que a sua audiência precisa ter? Segunda crença aqui, ó, que eu falei, vender é natural. Vender é natural. Vender não é crime. Vender não é crime, vender é natural. Outra crença que eu falei, quem não influencia, não transforma. Quem não influencia, não transforma. Vocês estão entendendo? Então, quais são as crenças que influenciam, ajudam a tua audiência a pensar do jeito certo para vender? E tem várias outras crenças, tá? Isso, gente, que eu falei pra vocês... Isso que eu falei pra vocês durante esses 3 dias é a base. É a base que todo expert precisa ter.
Porque assim, ó, quando você tem poder de influência, eu vou repetir pra quem... A última vez que eu vou repetir pra vocês não antes da gente ir pra encerramento, tá? Antes da gente ir pro encerramento, antes de eu explicar sobre a formação, eu vou explicar pra vocês o fechamento pra quem quer concluir aí as anotações. Ok? Eu vou entrar agora na conclusão e depois eu explico sobre a formação, ok? E agora eu vou fazer o resumo pra vocês. Então, quem não anotou, quem tava perdido, presta atenção, foca agora, que agora é a hora. Olha só. Quanto mais... O que eu falei pra vocês nesses 3 dias? Isso é a base. Quanto mais poder de influência você desenvolve, desde que você já esteja posicionado, tá? Primeiro, ajusta seu posicionamento, clareza do seu posicionamento, assertividade e estratégia no seu posicionamento, ter uma boa ideia de produto. Depois você precisa desenvolver poder de influência para você ensinar, para você vender e para você liderar. Porque quando todo expert que eu conheço que tem essas 3 grandes habilidades, eles dominam a narrativa, não só para ensinar, não são só bons professores, não são só bons vendedores, mas também são bons líderes, eles são esse conjunto e tem essa tríade dentro deles. Quando o expert tem isso internalizado, ele é um expert que quando associa uma boa estratégia, ele explode. É só vocês pegarem, por exemplo, o Pablo Marçal. Olhem aí, o cara foi um fenômeno. Os maiores lançamentos de 8 dígitos no Brasil foram dele. Por quê? Porque o cara, ele tinha essa base. O cara era um puta professor, sabia ensinar, falava de uma forma clara, sabia criar analogias, ele sabia fazer isso. E ele misturava a venda com o produto o tempo todo. O tempo todo ele vendia de forma natural. E ele estava liderando. Tinha vários mantras. Vai cuidar da sua vida. Tinha vários mantras. Ele tinha isso. E isso fortalecia o posicionamento dele. Porque tudo isso que eu falei para vocês, ensinar, vender e liderar, tem que fortalecer o posicionamento. Tudo isso. E isso é desenvolver poder de influência para vocês aumentarem a relevância, o posicionamento de vocês. Porque quanto mais relevância você tem, quanto mais espaço você ocupa na mente da sua audiência, mais ela lembra de você. Entre escolher você e outra pessoa, ela vai escolher você. É isso que vocês precisam entender. Isso é uma curva de aprendizagem. Vocês têm que entender que o expert precisa se desenvolver. Olha só, um exemplo. Quando eu saí dos bastidores em fevereiro, eu, apesar de ter treinado centenas de experts e dentre eles grandes players do mercado, ser uma estrategista e focar nisso, nessa parte, eu, Keila, não performava como expert. Eu treinava experts. Mas eu, Keila, era influenciadora. Mas eu não estava produzindo conteúdo. Eu sabia que eu tinha uma curva de aprendizagem para me desenvolver. Apesar de ter todo o conhecimento e saber como fazer. Mas eu não estava ali. Sabe personal? Sabe o personal que sabe tudo e treina? Mas ele não é ele que tá ali treinando? Eu era essa pessoa e eu entendi. Mas eu sabia. Eu falava, cara, eu sei que eu preciso passar pela curva de aprendizagem. Eu sei que eu sou boa no bastidor do expert. Mas agora eu preciso aprender como que eu melhoro a minha performance como mentora, como professora. Então eu peguei mais de 10 mentorias individuais. Por mais que o preço é alto, 50, comecei com 50 e hoje está 60 mil, por mais que o preço da individual seja alto, para mim, não compensava financeiramente. Não compensava. Por quê? Porque é muito melhor fazer um lançamento de 7 dígitos, gente. Pelo amor de Deus, só fazer conta. E aí eu penso na narrativa, tenho que dar suporte, tô nos grupos, todos os meus mentorados individuais. Nunca deixo ninguém sem resposta. Demora às vezes no final do dia para responder, mas eu nunca deixo ninguém sem resposta. Tô lá, pegando na mão, revisando copy, fazendo script, tô lá junto com a galera, dando direção. Por quê? Porque eu sabia que isso ia me ajudar a melhorar como expert. Olha só, olha a mentalidade. Entender que se eu quero ser uma expert referência, e eu vou ser uma expert referência, eu tô no meu primeiro passo, eu tenho que entender que eu preciso também, apesar de saber como fazer, eu tenho que aprender lá como expert. Então, saber que eu tenho um preço a pagar e que eu já sei o caminho, já tá mais fácil, pô. Saber disso. Depois eu fui fazer mentorias em grupo. Abri mentorias mais enxutas, por quê? Porque eu queria
ver como que era ali no grupo, só para depois lançar a formação. E na mentoria, e foi muito bom. Por que foi muito bom? Porque na mentoria eu percebi, falei, cara, eu preciso ensinar um nível antes pra galera, antes da mentoria. Eu vou ensinar um nível antes. Vocês estão sacando o que eu tô falando, gente? Vocês têm que ter essa mentalidade. Eu tô de novo aqui, ó, falando sobre liderança. Então, se você quer ser uma expert, você precisa, independente se você vai aprender comigo, ou se você vai aprender com fulano, com Beltrano, com ciclano, não sei. Que eu fui a primeira pessoa a falar disso, depois outras pessoas começaram, opa, gostaram da ideia, começaram a falar também. Você pode aprender com outras pessoas que vieram, né, que estão, às vezes aí, viram a oportunidade, né, eu tô falando disso desde lá de 2019. Você pode aprender comigo, ou com outras pessoas, ou aprender sozinho. A escolha é sua. O que você precisa sair desse treinamento é com essa mentalidade. Cara, é isso. Eu, como expert, não preciso ficar complicando a minha vida e querendo aprender isso. Não, eu preciso internalizar essas 3 habilidades, esses 3 níveis de narrativa. Ter um bom posicionamento, internalizar esses 3 níveis de narrativa. Acabou. Se eu fizer isso, eu vou construir a base que todo expert precisa. É simples. Não tem muito mistério. Não tem que vocês ficarem inventando a roda. Não, internaliza. Porque se você é expert, não tem lógica. Se você é expert, quer ter resultado no digital, você não ter poder de influência nesses 3 níveis. Você não saber ensinar, você não saber vender, você não saber liderar a audiência. Pronto, acabou. Você tem que dominar isso. Se você quiser ser um expert que realmente tenha potencial de escala. Muitos experts, cara, quer escalar, mas você não tem a base. Você quer escalar, adianta pôr a estratégia, você não tá pronto. Não adianta. Gente, eu estou passando pelo processo. Já treinei muitos experts. Eu estou me desenvolvendo cada vez mais. Porque eu entendi isso. Isso é uma questão de humildade e tá disposto a crescer. E realmente tá disposto. E agora, dito isso, isso foi o resumo que eu falei pra vocês. E agora eu vou falar, eu vou até abrir os comentários aqui. E agora eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a formação. A tese, a primeira formação que eu, Keila Conquê, vou fazer para experts. O que eu fiz? Qual que é a minha ideia nessa formação? É realmente te preparar, te treinar durante 5 semanas. Na verdade vão ser 7, só que de treinamento, de conteúdo, vão ser 5 semanas. Depois vou te dar mais 2 semanas para tirar dúvida. Então, o que vai ser essa formação? Essa formação, ela é o caminho, passo a passo, pra gente caminhar junto durante 5 semanas, pra você internalizar essas 3 narrativas. Pra você internalizar, você vai ter ideias de como postar. A primeira imersão já vai ser sobre posicionamento. Eu vou explicar pra quem, como que é, já explico pra vocês, tá? Já explico pra vocês como que vai funcionar, mas antes, ó, gente, não é pra quem tem negócio físico. Não é pra você que tem negócio físico, tá? A não ser que você queira ensinar alguma coisa no digital, é pra você. Agora, se você quer aprender o que eu vou ensinar lá dentro da formação para negócio físico, não é pra você, tá? Então, vamos lá. Se você quer dominar esses 3 níveis comigo, se você quer internalizar essa habilidade comigo, eu vou explicar como que vai funcionar. Na primeira semana, a gente vai aprender sobre posicionamento. A gente vai fazer uma imersão. Todas essas imersões vão ser aos sábados. Por que sábado? Para você não me dar desculpa que você não tem tempo. Vai ser sábado de manhã. Vão ser 5 semanas. Tá? Vão ser 5 semanas. Então, primeira, a gente já, principalmente para quem ainda não tem produto. Por quê? Porque nessa primeira semana eu quero pegar as pessoas que não têm produto e a gente vai sair de lá com um produto desenhado e você bem posicionado, tá? Então, na primeira semana a gente já vai falar sobre posicionamento. Depois você vai ter uma sessão de tirar dúvidas sobre esse posicionamento, sobre essa imersão de posicionamento. Na segunda semana, eu vou aprofundar com vocês técnicas para vocês melhorarem didática, como que vocês vão ensinar melhor, como que vocês vão se tornar professores melhores, como que vocês vão, através da comunicação de vocês, não só ensinar, mas também saber se conectar com a audiência.
E isso aplicado ao conteúdo, na prática. Vocês vão aprender isso, tá? Nas próximas 2 semanas, o que a gente vai aprender? A gente vai ficar 2 semanas focado em vendas. Não só aprendendo narrativa de vendas em conteúdo, mas a narrativa de vendas com estratégia. Fica gravado. Quem não pode, vai ficar gravado. Fica gravado, vocês vão ter material de apoio. E ainda, quem é mentorado da tese, não se preocupa porque vocês vão ganhar a base, tá? Vocês vão ganhar a base. Vai ficar gravado. Eu tô fazendo ao vivo. Eu poderia entregar tudo gravado, mas eu tô fazendo ao vivo porque eu quero pôr pressão em vocês para que a gente termine em 5 semanas. Vocês já tenham absorvido a base que vocês precisam para ter resultado no digital. Ponto. Tá? E por último, na última semana, a gente vai fazer uma imersão sobre liderança. Eu vou aprofundar em vocês como criar cultura. A gente vai trazer vários exemplos para vocês. Quanto vai ser isso? Vocês estão doidos para saber o preço, né? Mas calma. Antes de falar a formação, isso é a formação, são 5 semanas. São 5 semanas ali, ao vivo, junto comigo, todos os sábados, e vai ser no Zoom, tá? Vai ser no Zoom, ok? Vai ser no Zoom. Não tem como ser sábado à tarde, para vocês começarem sábado de manhã, já estudando e resolvendo a vida de vocês, ok? E principalmente serve para quem ainda não tem produto, porque na primeira imersão vai ser uma imersão de produto, posicionamento e produto, ok? Além disso, além da formação, o que eu vou entregar de bônus agora? Que é o que eu queria, gente, há muito tempo. Na verdade, eu tô só lançando essa formação porque eu quero muito preparar e construir essa comunidade, porque eu sei o poder de uma comunidade. E eu vou lançar a minha comunidade para expert. A gente vai ter uma comunidade de expert. O ano que vem eu vou lançar essa comunidade a R$ 1.500. Só que para quem entrar agora, vai ganhar acesso à comunidade que vai ser lançada em fevereiro. Vocês já vão ganhar. É a comunidade por 1 ano. Então, além da formação, vocês vão ganhar a comunidade de R$ 1.500. A comunidade é durante 1 ano. Vocês vão estar lá em encontros comigo ou com o meu time ao vivo. Vai ser muito legal. E o que eu vou trabalhar? A aula vai durar de 1h30. No máximo 1h30. 1h30, no máximo. Eu sou muito pragmática e objetiva nas minhas aulas, tá? Ok? Beleza. Além da comunidade, vai ter a formação. Eu vou repetir, vai ter a formação e daí vai ter a comunidade. Vocês vão ganhar a comunidade. De R$ 1.500 vocês vão ganhar. Vão entrar ainda como membro fundadores. Quem é afiliado pode entrar. Ok? E agora, esse bônus aqui eu vou dar por quê? Porque eu sei que tem gente que já tá fazendo lançamento. E eu sei o quanto que esse bônus é o meu xodó. Ajuda a pessoa no lançamento. É o manual do estrategista. O que é o manual do estrategista? Eu, Keila, tive que fazer vários lançamentos sem processo. Tipo, o lançamento não era repetido, eram lançamentos muito diferentes, narrativas muito diferentes. E aí sempre era um parto, assim, tipo, putz, que momento que a gente tá agora, o que a gente tem que pensar, pra gente tem que olhar. E aí, eu e meu time, a gente criou um manual. E eu vou dar uma aula, uma imersão sobre esse manual. Em cada etapa do lançamento, o que você precisa focar. Só isso vale R$ 2.000. E eu vou vender esta imersão por R$ 2.000. Quem entrar, vou desativar os comentários. Quem entrar vai ganhar a comunidade de R$ 1.500, mais esse bônus de R$ 2.000, tá? Só de bônus vocês vão ganhar R$ 3.500. Deixa eu ver aqui se eu tenho a fotinha do... Vocês acreditam que eu não tenho a fotinha? Eu tinha até a fotinha, mas agora não dá pra baixar. Eu ia mostrar pra vocês o valor no slide, mas agora a gente vai falando aqui mesmo. Apareceu aqui pra mim. Só de bônus vocês vão ganhar R$ 3.500.
Quanto que custa a formação, Keila? Eu poderia ficar falando aqui pra vocês. Ai, gente, a minha mentoria custa 25 mil e a individual 60 mil. Podia ficar ancorando pra vocês. Podia ficar falando, poderia cobrar, a formação vai cobrar 5 mil, mas eu vou fazer, né? Não vou fazer 5 mil. Não pensei em 5 mil, tá? Não pensei. O valor que é justo e que eu acredito que é justo e é o valor que eu quero, que as pessoas valorizem, que não fique aquele valor absurdo, mas que é o valor real que eu vou entregar. Essa formação vai custar R$2.500. R$2.500. Além da comunidade de R$1.500 que eles não vão pagar nada. E essa imersão do manual do estrategista. Que só essa imersão custa R$2.000. Então eu não tô inventando isso aqui. Realmente eu vou cobrar. A formação, a comunidade, R$1.500 do ano que vem. Vocês vão ficar... Quem não entrar agora vai ter que pagar o ano que vem. E vai ficar doido pra entrar. Porque vai ser foda, como vai ser a primeira e maior comunidade de expert do Brasil. Vocês vão ver, essa comunidade vai ser foda. Vocês vão ver o que eu vou fazer com essa comunidade. Porque se eu quero ser uma referência pra expert, eu preciso ter a maior comunidade de expert, pô. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Então, vocês vão ganhar mais a formação, onde vocês vão aprender esses 3 níveis de narrativa e vão internalizar essa bagaça. Eu vou marretar a cabeça de vocês. Vou explodir a cabeça de vocês lá. Não vai ter como, não fiz, não tenho tempo. Ó, se você não tiver 5 sábados da porra do seu mês, do seu resto de ano, pra você começar 2023 com outra cabeça, Gente, vocês vão ganhar uma lente nova. Vocês vão passar a pensar em narrativa como eu penso. Se você não tiver 5 sábados que eu vou sacrificar os meus 5 sábados pra estar lá ao vivo com você, eu não quero você, eu não quero nem que você vá no meu suporte. Porque não é o perfil de pessoa que eu quero. É o perfil de pessoa que não vai ter resultado. Entende? É prioridade. Se você quer ser expert e você não tá priorizando você se tornar uma pessoa foda na principal habilidade que o expert precisa ter, que é a comunicação, que é a narrativa, daí eu não sei, entendeu? Daí eu não sei como que você espera chegar lá. Ok? Só que tem um negócio. Essa é a primeira formação. É o primeiro curso, tá zero. Vai ser a minha primeira, não tenho 0 alunos nessa formação. Vocês vão ser os primeiros. E aí lembrem-se disso, gente. Toda vez que vocês forem fazer lançamento de alguma coisa que é primeiro, coloque sempre alguma coisa especial. Eu já tô fazendo uma coisa ultra mega especial, que é da comunidade de graça pra vocês, que vai começar em fevereiro. Só que além disso, para as pessoas que estão decididas, Keila, tô contigo, já faz tempo que eu queria comprar um produto mais barato seu, não consegui entrar nos produtos mais caros, tô contigo. Vocês vão ter R$1.000 de desconto até sábado. R$1.000 de desconto até sábado. Então você já compra agora, já sai da live e já compra. A gente vai mandar o link lá, vai estar o link na minha bio e eu vou mandar o link lá nos grupos. E além dos R$1.000, se você comprar até sábado, você vai ganhar uma imersão de distribuição de conteúdo. Porque dentro da formação você vai aprender a criar conteúdo em todas essas etapas. Para ensinar a audiência, para você vender para a audiência e para você liderar. E aí você vai ter que aprender sobre distribuição de conteúdo. Porque você precisa alcançar mais pessoas, então você vai também ganhar, se você comprar até sábado. Vocês viram, gente, como que vender é natural? Você só precisa explicar o seu produto. Eu expliquei para vocês o caminho. O que é o meu produto? É o caminho que eu acredito que vocês precisam percorrer para vocês se tornarem referência, para vocês se tornarem experts de resultado, para vocês irem pro próximo dígito do lançamento de vocês. Ponto final, é isso. E aí, o que eu faço? Eu organizo esse conhecimento e eu explico esse conhecimento. O link tá no grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp, clica lá. E o link vai estar nos meus stories. E o link... Olha só, se comprar hoje... Se comprar até sábado, vai sair por R$1.500, gente. Vocês têm noção? Até sábado vai ficar R$1.500. Até sábado.
O link já vai nos grupos, tá? R$ 1.500 até sábado. Olha só, vocês vão estar ganhando 4 mil e vocês vão estar ganhando. Quem comprar até sábado vai estar ganhando R$ 5.500 de desconto. Quem comprar até sábado não entendeu o valor. Olha só, o valor da formação custa R$ 2.500. Além dos R$ 2.500, você está ganhando a comunidade de graça, que custa R$ 1.500. Você está ganhando a comunidade. E você está ganhando o manual do estrategista, que custa R$ 2.000. Está ganhando isso. Ponto. Isso custa R$ 2.500. Ok? Só que quem comprar até sábado, vai ganhar mais R$ 1.000 de desconto e mais uma imersão de distribuição de conteúdo. Ponto. Gente, é R$ 148,85. Falaram aqui pra mim, ó. Paula, tá maluca? Não perco por nada. Gente, e a nossa primeiro encontro, vai ser a nossa primeira imersão, vai ser ao vivo no dia 12. Vocês já vão sair de lá com... eu vou desconstruir posicionamento pra vocês de um jeito que vocês vão dar aula de posicionamento se vocês quiserem depois dessa imersão. Parcela até em 12 vezes. E no final vai ter... Na verdade vai ter um tirar dúvidas no início e no final vai ter outra. No início, ó... Quem quer dinheiro é uma questão de prioridade. Se for prioridade pra você, você vai dar um jeito. Se não for prioridade pra você, você vai dar uma desculpa. Entendeu? Quando a gente entende que a nossa principal habilidade... Cara, a principal coisa que eu preciso... O que eu preciso pra chegar onde fulano chegou? É isso? Então, o que eu preciso aprender pra fazer aprender isso? Ó, quem tem dúvidas, falem com o meu suporte. Entra, Alan, vai ser muito bem-vindo. Gente, as aulas vão ficar gravadas, vocês vão poder assistir essas aulas depois. Ai, que legal, não acredito que você é minha professora. Serei, eu vou explodir a cabeça de vocês. Sábado vai ser na parte da manhã. Bora, Daniela. E vai ficar gravada, tá? Vai ser ao vivo, mas vai ficar gravada. O primeiro dia de aula vai ser dia 12, sábado de manhã. Eu vou estar fora do Brasil, mas vou estar lá dando aula pra vocês. Vou estar viajando. Você foi a primeira. Cara, que bom que eu fui a primeira, porque você não aprendeu um monte de coisa errada que ensinam no mercado digital. Legal, Beta. Se você não entrasse, eu ia atrás de você, mulher. O horário começa às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. O sorteio de ontem, eu vou falar nos stories. Nos stories. Hoje nos stories, tá? Eu não quis falar, senão ia ficar muito, muito longo aqui. Legal, Tatiana, seja muito bem-vinda. Vai ser um prazer, gente. Vai ser muito legal essa caminhada. Acesso por um ano. Acesso a formação por um ano e acesso à comunidade por um ano. Líria, fala com o meu suporte, tá? A Ariana chegou perdida perguntando o valor. Ariana, o valor da formação vai custar R$ 2.500. Além dos R$ 2.500, você vai ganhar acesso à comunidade, que a comunidade vai ser vendida o ano que vem por R$ 1.500. Vocês vão entrar como membro fundadores, então vocês vão ganhar isso. Vocês vão ganhar o manual do estrategista, que custa R$ 2.000 para vocês entenderem o lançamento de ponta a ponta. E vocês vão ganhar mais R$ 1.000 de desconto para quem comprar até sábado. Ok? 12 do 11. Mari tava atrasada. Já entra, já vai comprando, Mari. Tô empolgada, mulher, vai ser muito legal. É pra quem quer vender, gente. Vocês querem aprender a vender, vocês entram lá, entendeu? Vocês querem aprender a falar, vender, se comunicar, de falar de um jeito que passa autoridade. Não adianta você ter um feed maravilhoso, mas você não fala com autoridade, não fala com confiança. Zoom por um ano, valor de R$ 1.500 até sábado.
O valor da formação custa R$ 2.500. Só que até sábado vocês vão ter R$ 1.000 de desconto. Gente, vai ser muito legal. Vocês vão sair de lá com um produto criado. E serve principalmente para quem não tem produto. Principalmente no primeiro sábado, a gente já vai ver posicionamento. Eu já tô falando, gente. Tem uma coisa que eu entendo nessa bagaça, é o tal do posicionamento. Posicionamento. Ah, uma coisa, gente. Vocês não podem ter medo de assumir e de falar no que vocês são bons, tá? Isso é premissa básica. Vocês têm que ter essa confiança. Isso não é arrogância. Então, assim, é muito importante. Tem coisas que eu sou péssima, gente. Se me colocar com planilha, com gestão, sou péssima. Organização, sou péssima. Mas agora, nas coisas que eu sou boa, eu sou boa. Ó, terão 7 aulas, tá? No total vão ser 7. As 5 primeiras vão ser de conteúdo e treinamento. Na verdade, aqui no meio vai ter uma de tira dúvidas. Aqui, ó. Porque a primeira, eu vou fazer a primeira imersão, depois vai ter tira dúvidas. E depois vai ter uma tira dúvidas no final. Vão ser 5 encontros. Ah, gente, se vocês não tiver 5, se você não tiver 1 horinha no seu sábado, filho de Deus, a gente vai aprender. Vou dar exemplos para vocês de feed. Principalmente para quem não tem produto, gente. A gente já vai sair. Legal, sejam muito bem-vindas, gente. Para quem não tem produto, para quem tem produto. Se você tem produto, você vai fazer uma envelopagem de produto foda. Vocês viram o que eu fiz aqui, gente? Vocês viram o que eu fiz? Eu peguei a minha jornada de produto, eu pensei na minha jornada de produto baseado no que eu ia ensinar para vocês. Ou seja, o meu envelopamento de produto, ele já tá alinhado com o que eu acredito, com a minha narrativa de venda. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ó, quem trabalha com afiliada, e se você usa conteúdo, ou se você usa conteúdo de venda e conteúdo para vender, vai te ajudar, porque você vai aprender a fazer conteúdo, você vai aprender a pensar narrativa. Ajuda muito. Só não, para quem é coprodutor, principalmente, tá? Na página tem o canal do suporte. Só não é para quem tem um produto físico e quer vender produto físico, tá? Não é. Não vou falar que é, porque... Olha, gente, para quem tá entrando, sejam muito bem-vindos. Keila. Ajuda. Se você usa rede social para se promover, ajuda. Tá, Adriana? Se você usa rede social para você se comunicar, para você se promover, ajuda muito. E principalmente a liderar, né? Você precisa muito de liderança. Para quem não tem produto, ajuda. É legal que vocês vão aprender a criar produto, tá? Vocês vendem o produto de outra pessoa, vocês vão aprender a criar produto. Gente, olha só. Vou falar sobre o sorteio nos meus stories, tá? Daqui um pouquinho. Quero agradecer a atenção de vocês. Se vocês tiverem dúvida, a gente chama no suporte, chama no meu direct. Tem autonomia, a liberdade para vocês me chamarem no direct. É só me chamar lá, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês. Dizer que foi muito, muito legal. Preciso vender o meu produto, ajuda. Ajuda. Principalmente se você tem serviço. Você vende seu serviço, você vende a sua hora. Ok? Para quem não tem nicho, é posicionamento. Quando você não sabe o seu nicho, você precisa definir o seu posicionamento. A nossa primeira aula vai ser sobre posicionamento. Todas as aulas são ao vivo e depois elas ficam gravadas, ok? O link está na bio e nos grupos de WhatsApp, e-mail e Telegram. Tamo junto, galera. Valeu demais. Beijo, beijo.